Analisando o papo de Paulo Brax com a imprensa, quem é o jogador misterioso que pode reforçar o Atlético? Por que Fred recusou o clube? Informação exclusiva sobre venda de zagueiro e muito mais depois da vinheta. Esse é o Café com Jeves. Muito bom dia, meu filho, vem comigo! Muito bom dia, massa atleticana, chegando com Café com Jeves, dessa quinta-feira, 26 de junho, pegue seu café sem açúcar, bora se informar sobre o Galo, bora ter as primeiras informações de tudo que acontece no mundo do Galo da Massa, só chegue deixando aquele like para fortalecer, tá? Dá uma moral pro canal Bica Galo, a gente tá sempre aqui todos os dias criando conteúdo para você, então larga aquele like bacana, se inscreve no canal, ativa o sininho de notificações e segue a gente em todas as redes sociais, @canal Bica Galo e @Jeves_Galo aparece para você e também me siga lá para ficar bem informado, beleza? Bom, vamos começar nosso café de hoje aqui, sempre no oferecimento da Betano. Algumas odds que a gente colocou na Betano ontem começaram a bater, né? A gente colocou o Monterrey ganhando, por exemplo, o Inter ganhando do River, né? Então, se você for fazer as suas apostas aí na Betano, aproveite aí, o Mundial tá pegando fogo, tá bem legal de fazer as suas apostas na Betano. E eu montei um bilhete aqui rapidamente para te mostrar, ó. O meu bilhete vai ser o seguinte, eu vou com ambas marcam, então ambas as equipes marcam em Juventus e Manchester City, em Salzburg e Real Madrid. Eu tô indo de Real, né? Tô indo numa bola de segurança, um placar, uma coisa provável de acontecer, tanto que a odd está muito baixa. A gente só joga a odd baixa assim quando é para complementar de fato alguma coisa, tá? Então nesse caso eu tô indo aqui no Real Madrid contra o Salzburg, né? O Red Bull Salzburg da Áustria. E no Al Hilal e Pachuca, com certeza vão no Al Hilal aqui também. Formando o nosso cupom aqui, a gente tem um cupom interessante que deu aqui de apostas, deu 3,86 de odd, né? Então ficou interessante. Se você coloca, vamos supor, 20 conto aqui, você vai para 77. Se você coloca 30, você pode ir para 115 em caso de vitória. Se você coloca umas 50, por exemplo, você pode ir para 193. Lembrando que o jogo é com responsabilidade, é para maiores de 18 anos. Você joga o quanto você achar que pode fazer, né? Sem exagerar, sem fazer qualquer tipo de achar que é investimento, né? Sem gastar a herança da sua avó, como o pessoal brinca aí na internet. É tudo com responsabilidade, é para 18 anos ou mais, tá? Então vai de Betano. E essas odds estão bem legais aqui. Você que é do mundo da aposta já pegou a visão, né? Ambas marcam Juventus e City, Real ganha e Al Hilal ganha, então 3,86. Vamos começar o nosso café de hoje, então, com notícias, com informações, falando principalmente dessa situação do Paulo Brax, né? O Paulo Brax, ele deu, não foi exatamente uma entrevista, mas foi primeiro uma palestra explicando um pouco de como funciona esse mundo do departamento de futebol do Atlético, né? Quais são os principais setores, onde funcionam as principais coisas, e você vai lembrar, você que acompanhou o café de ontem, eu trouxe essa informação para você, tá? Sobre o planejamento do Galo passar por poucos ajustes, né, entre saídas e chegadas, equilibrando o elenco e em torno de 30 atletas, e a prioridade segue sendo o primeiro volante. O meia ele não falou, mas eu trouxe aqui com o canal Bica Galo, como a fonte que eu apurei aqui do Atlético, que de fato eles querem esse meia também e não descartam a chegada de um zagueiro. Então o Paulo Brax, a gente trouxe um resuminho, né, bem pequeno, porque foi cerca de 50 minutos de palestra, depois cerca de mais 45 a 50 minutos de explicações, perguntas e respostas, bate-papo. Foi uma interação bem legal. A gente teve lá pelo canal Bica Galo o João Miguel e também teve a participação do Márcio Vitor, né, cobrindo lá pelo canal Bica Galo. E a gente trouxe algumas informações, né? A gente trouxe essas informações que eu acabei de passar para vocês. O Brax confirmou tudo isso, tá? E ele trouxe alguns detalhes interessantes. Por exemplo, ele falou sobre como funciona o departamento de futebol do Atlético, como funciona o SIGA, né? Comentou que hoje o Atlético trabalha com perfis de jogadores. Por exemplo, você tem os jogadores de hierarquia, os jogadores que compõem o elenco e os jogadores que são ativos a serem valorizados. Os jogadores de hierarquia, quando você para pensar que o elenco tem 31 atletas hoje, né? E você tem 10 jogadores de hierarquia, ou seja, jogadores que têm respaldo
técnico, são jogadores experientes, são conhecidos como liderança positiva do elenco. Então, quando você tem esse tipo de jogadores aí, você tende a ter um elenco mais forte. Então, o Atlético considera que hoje 30% aproximadamente do elenco atual são jogadores de hierarquia. Quem são esses jogadores? O Everson, o Lianco, o Alonso, Guilherme Arana, Alan Franco, Gustavo Scarpa, Dudu, Hulk, Júnior Santos e Rony. Tá? Alguns jogadores que você pode pensar, poxa, mas o Coelho é o melhor jogador do ataque, por que ele não tá? Porque ele não veio como uma contratação com esse peso todo. Ele veio como uma contratação a ser desenvolvida. Certamente é um jogador que daqui a pouco ele pode figurar entre essa composição de jogadores de hierarquia. Mas de fato, se você presta atenção em todos esses jogadores que eu falei com você, são jogadores importantes, são jogadores relevantes, a maioria deles mais experientes. O Alan Franco tem 26, talvez seja o mais novo ali, né? Mas de fato é interessante como o Atlético classifica os jogadores, né? O Natanael, por exemplo, que a gente até questionou na live ontem do De Frente para a Massa com Lucas Bretas e Thiago Martins, é um jogador que ele deve estar ali na fase do ativo a ser valorizado, por exemplo. Daqui a pouco ele pode ser um jogador de hierarquia, porque é um lateral em evolução e tudo mais. Então achei bem interessante a forma como eles classificam, né, essa questão de fato dos jogadores, né, do perfil do elenco, né? O Paulo Brax, ele falou um pouco sobre janela, ele explicou um pouco sobre como que é a atuação dele, ele divide essa atuação entre Cidade do Galo e Arena MRV, né? Ele explica, ele confirma a busca para o mercado. Eu falei com vocês aqui, ó, por isso que vocês têm que confiar no canal Bica Galo. Muitos canais estavam falando que podia ser que o Atlético nem iria contratar. Eu sempre falei com vocês, ó, o Atlético ele vai contratar, mas serão poucos ajustes e teremos também saídas, né? Mas o Paulo Brax disse que eles identificaram a necessidade, né? Ele falou que essa janela de agora, ela não é uma janela de correção de rota, né? Eles entendem que o investimento mais robusto ele foi feito em janeiro e fevereiro, onde foram gastos mais de 150 milhões, né? Destacam aí as contratações do Júnior Santos, do Rony e também do Coelho, né? Que só as três aí elas foram mais ou menos o valor do Paulinho, papo de 90 milhões somando as três, 8 milhões do Júnior, mais uns 6 milhões de euros do Rony e mais aí 5 ou 6 milhões de dólares do Coelho. Né? Então são três contratações que oneraram ali. Por outro lado, teve também venda do Paulinho, teve venda do Alisson e tudo mais, né? Outra coisa, né? O Atlético tem a volta de 3 jogadores que estão emprestados. São eles o atacante Isaac, que está lá no Nacional de Portugal, o Daniel Penha, que também está no Nacional de Portugal, e o Fábio Gomes, que está deixando o Bolívar, né? Clube boliviano. O Brax falou que o Isaac deve ser reintegrado, ele gosta do Isaac e acredita que ele pode ser reintegrado. O Daniel Penha e o Fábio Gomes, apesar de não haver exatamente uma confirmação ou uma desconfirmação, acredito que não fiquem, tá? Serão aí ainda reemprestados, renegociados, né? O Daniel Penha, por exemplo, que ele vai se ele sair, de fato, ele vai para o 11º empréstimo dele desde 2019, um jogador que nunca se firmou, né? Tá sempre no Atlético aí e nunca se firmou, o Daniel Penha. Inclusive, vou até confirmar aqui, até quando que esse contrato do Daniel Penha com o Atlético, a gente tá até com isso aqui aberto, quer ver? Deixa eu ver se eu consigo achar aqui a informação. Daniel Penha, Transfer Market. Vou achar aqui e vou colocar na tela para você também, para você acompanhar comigo aqui essa questão do Daniel Penha, porque eu acho que é bom a gente, às vezes você nem conhece o jogador, você nem lembra dele, né? O Daniel Penha, ele tem contrato com o Atlético até junho de 2025. Então, assim, basicamente, daqui a 4 dias vem esse contrato dele. Tem uma possibilidade dele voltar, mas, né, de fato, acredito que o Atlético não vai renovar com ele, né? Por outro lado, tem a questão do Isaac, né? O Daniel Penha, ele tem até alguns gols lá no Nacional, tem 30 jogos com 4 gols, 2 assistências. Tem o Isaac também que tá voltando, né? Lá do Nacional. Deixa eu ver se eu consigo achar ele aqui. Isaac Nacional. Aqui, ó. Esse aqui é o Isaac, ó. O Isaac, ele tá avaliado em 700 mil euros, tem 1,85, é um centroavante, tem 21 anos, né? Jogou lá no Nacional, teve 27 jogos com 3 gols e 1 assistência, não é titular da equipe, é bom falar também, mas ele é um centroavante, né? Então é um jogador que pode ser reaproveitado aí, e o Paulo Brax disse que gostaria, de fato, de aproveitar o Isaac, tá?
Bom, voltando aqui na nossa análise da conversa com ele, ele falou aqui, ele tem reuniões com o Cuca, projetaram uma janela de transferências, né, disse realmente que o Atlético vai ao mercado e que será uma janelinha, né, de fato com poucos jogadores, né? Ele falou que os processos de base e algumas pessoas dentro do Atlético faltam mentalidade vencedora, né? O Brax foi um papo bem legal mesmo, né? E a gente teve a cobertura do canal Bica Galo, tá tudo lá no nosso Instagram também. E ele trouxe algumas informações importantes, tá? O Atlético tentou contratar o Fred, né? Que é jogador do Fenerbahçe, né? O Fred, que é um dos jogadores ali que torce pro Atlético, né? Literalmente ele torce pro Atlético, esteve aí nos últimos dias dentro dos camarotes da Arena MRV, né? Para participar, inclusive, né? Do jogo contra o Inter, né? Para assistir o jogo contra o Inter, melhor dizendo, né? E o Fred tá até aí, vou colocar na sua tela. O Atlético tentou a contratação dele, o jogador ele tem intenção de voltar para o Galo, ele é daqui de Belo Horizonte, ele é atleticano, porém tem duas questões. O Fred ele tem contrato com o Fenerbahçe até junho de 2027, vou até colocar para você aqui também, até junho, deixa eu só confirmar se é até junho ou até o final de 2027. Até junho de 2027, ele está avaliado em 10 milhões de euros, né? Hoje ele está aí com 32 anos, então ele vai terminar o contrato aí com 34 anos, ainda é uma idade factível na minha opinião, é um craque de bola, joga muita bola o Fred, mas nesse momento o Atlético tentou a contratação do jogador, mas esbarrou na vontade, na questão financeira, aliás, a vontade de voltar, né? Isso aí já está claro, o Brax falou inclusive, as portas estão abertas para o Fred voltar, e é um jogador também que não é barato, né? É um jogador que tem um salário europeu hoje e tudo mais, né? E o Atlético hoje teria que fazer um investimento para tirar ele do Fenerbahçe, não seria simplesmente vir em final de contrato ou vir aí a custo baixo, porque é um jogador bem valorizado, é um jogador tratado como titular, um jogador campeão, tem 31 jogos, 5 gols e 6 assistências lá no Fenerbahçe, então um jogador importante, né, da equipe turca, e por essas razões, nesse momento, não regressa ao Atlético o Fred. Esse é o motivo da recusa, basicamente. Então o jogador ele tem vontade, mas é caro para tirar ele de lá e ele tem contrato, nesse momento não dá para fazer. E o Brax citou também que há uma possibilidade, né, eles estão ali monitorando um jogador misterioso. Não falou desse jeito, né? Mas como a gente não sabe quem é esse jogador, ele trouxe que eles estão tentando negociar com um jogador que foi dito na imprensa nos últimos dias, e aí eu vou trazer para vocês aqui o que eu acho, tá? Foi dito na imprensa nos últimos dias, não é considerado uma carência do elenco, porém é um bom jogador, e pela oportunidade do mercado em trazer um bom jogador, o clube está negociando a contratação desse atleta. Aí o que eu acho disso aqui? Primeira coisa, não tivemos muitos nomes especulados no Atlético nessa janela. A verdade é essa. A gente teve alguns nomes, mas não muitos nomes especulados. Então, alguns nomes especulados foram, tipo, o Arão, né, o Thiago Mendes e tal. E esses nomes, eles são volantes. Os volantes, eles são prioridade do Atlético. Então não são volantes, não é um volante esse jogador que ele cita. Outra coisa, a gente apurou no canal Bica Galo, tem algumas semanas, que o Carlos Vinícius, esse centroavante do Fulham, da Inglaterra, que está deixando o Fulham, tem interesse do São Paulo, de clubes de fora também, até mercado europeu ele tem, já passou pelo Galatasaray, por outros clubes também. O Carlos Vinícius é um jogador em fim de contrato, é um jogador em uma posição que não é tratada como prioritária no Atlético, porque eu apurei a informação. Eles gostam do Carlos Vinícius, isso aí tem tempo, né? De hoje não. Eles gostam do Carlos Vinícius, tá? Porém, essa posição não é tratada como prioridade. Vou até colocar na tela essa apuração aqui. Foi do dia 26 de maio, exatamente há um mês atrás. Na época, as especulações giravam em torno de Jair, Rafael Carioca, tá? A gente apurou que não tinham nada e tudo mais. E o Carlos Vinícius agrada aos donos,
mas a posição de centroavante não era tratada como prioridade. Foi isso que a gente apurou, né, aqui no canal Bica Galo, eu e o Márcio Vitor. Então o que acontece? Se o jogador não é tratado como prioridade e ele se encaixa nessa situação que a gente está falando aqui, final de contrato e tudo, um jogador que às vezes pode ser, né, uma figura aí interessante para o Atlético, né? Um jogador que pode trazer algum ganho. Será que pode ser o Carlos Vinícius, esse jogador? Há uma possibilidade, né? Ele falou que ele foi citado pela imprensa, né? E que não significa que esteja chegando exatamente o reforço, tá? Mas é um jogador que, de fato, ele tem aqui uma posição, né? Digamos assim, que o Atlético não trata como carência, mas eu, particularmente, eu acho que seria um jogador que eu acho que precisa desse jogador no Atlético. Aí você chega e fala, putz, Jebs, mas tem o João Marcelo. Cara, o João Marcelo não joga, velho. Entendeu? O João Marcelo não joga, então como que eu vou tratar o João Marcelo como esse jogador aí, de fato, que, não, tem o João Marcelo e tal, mas ele não joga, sabe? Então, assim, eu acho que uma outra possibilidade também, que aí eu não acho que vai fugir de um desses dois. Eu acho que ou é o Carlos Vinícius, ou é esse outro jogador aqui, que eu vou colocar na tela para você, porque também é um jogador que tem uma possibilidade, porque foi sondado nos últimos dias, né? Foi sondado nos últimos dias, e é um jogador de fato que tem ali o pessoal do Atlético gostou, né, dessa ideia, e não era tratado como uma prioridade de mercado, né? Então tem essa situação também, porque essa questão da prioridade ela é relativa. O clube ele tem alguma opinião, o torcedor tem outra. Eu acho que o Atlético precisa de um centroavante, o Cuca não acha, ou então o Brax não acha, ou então o Rafael Menino não acha. E é isso e assim funciona, tá? E eu vou trazer isso tudo para você no oferecimento da Máquina de Soluções Consultoria Tobias Kifuri, tá? Grande referência aqui em consultas, em consultoria para clínicas médicas, dentista, qualquer tipo de clínica que você tiver médica, você precisa de uma consultoria, você precisa de gerar autoridade na internet, procure a Máquina de Soluções Consultoria do meu amigo Tobias Kifuri, é a grande referência no assunto. Entre em contato através do QR Code, acesse o site dele com o cupom BICAGALO, você ainda tem 13% de desconto para adquirir qualquer um desses livros que ele já escreveu, e o Tobias está lançando um novo produto, em breve vai ser divulgado aqui no canal BICAGALO também, para você bombar na sua clínica sem perder a ética, sem perder a ética da profissão e sem apelar para o marketing agressivo. Conheça a Máquina de Soluções Consultoria, vá de Tobias Kifuri, o cara é brabo, é a grande referência, tá bom, pessoal? Bom, então pra gente fechar aqui, né, esse outro nome que eu acho que pode ser também um dos, né, esse outro jogador, esse jogador misterioso, pode ser o Biel, né, um jogador que tá lá no Sporting. O pessoal do jornal A Bola trouxe que esse jogador ele tem interesse do Atlético, né, e que é disputado por outros clubes brasileiros também. Aqui outros jornalistas falaram que o Corinthians quer, que o Vasco quer, não sei se o São Paulo e tudo mais, e outros clubes também. Então, um jogador também cotado no mercado da bola. O Atlético não trata como prioridade esse ponta, mas parece uma oportunidade de mercado. Então, acho que ou fica entre o Carlos Vinícius ou entre o Biel, esses jogadores aí, um desses jogadores aí para chegar e ser esse tal jogador misterioso, se assim a gente pode falar dessa forma, em relação ao Paulo Brax, tá? E pra gente fechar uma exclusiva, a gente estava apurando essa informação aqui no canal Bica Galo, e ontem a gente conseguiu concluir essa apuração de fato com o Paulo Brax, né? O Márcio Vitor perguntou para ele sobre o zagueiro Renan, zagueiro canhoto da base, né? Bem avaliado dentro do clube. O Atlético pode renegociar o Renan, tá? Zagueiro canhoto, antes mesmo, né, de ter essa estreia dele pelo profissional, digamos assim. Até ele jogou naqueles jogos do Campeonato Mineiro, mas são jogos ali mais, né, só a base e tudo mais, não era exatamente um time profissional do Atlético, né? Era uma competição profissional, mas não era o time profissional. E o Galo está numa péssima fase no Sub-20, o Renan joga por lá, e o Bica Galo confirmou a apuração dos últimos dias que o Renan seja negociado, tá? Essa é a informação, que o Renan seja negociado com mercados paralelos, abrindo aspas aqui para o próprio Paulo Brax, dentro do futebol europeu. Não deve ir lá para uma Estônia da vida, igual o Felipe Felício, uma
uma Letônia, né? Igual outros jogadores, uma Bulgária, uma Hungria, né? Mercados paralelos ali, né? Então tem alguns contatos para contratar o Renan, né? Então, de fato, é um jogador que nos próximos dias ele pode deixar mesmo o Atlético, né? O Paulo Brax, ele confirmou essa informação, então, de que o Renan pode deixar o Atlético nos próximos dias, beleza? Pessoal, curtiram o café? Curtiram a informação? Assistiram o vídeo até o final? Então deixa o seu like, se inscreve no canal, ativa o sininho de notificações, fica com a gente, tem mais conteúdo hoje mais tarde aqui no canal Bica Galo, tem a live do Jeves às 7h30 da noite, trazendo as últimas informações do Galo. Claro, nos acompanhe em todas as redes sociais, @Jeves_Galo e @canal Bica Galo. No mais é isso, um grande abraço para vocês, fico com Deus, eu vou ficando por aqui. Eu sou Marco Jeves e aqui é Bica Galo. Eu fui.